Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Pele e Risco. Hoje eu tenho a alegria de receber na poltrona da minha casa a Raíssa, diretora do Grupo SAF, e a Rafaiane, que é gerente administrativa do SAF Pet e também responsável pelo marketing do grupo. A SAF foi fundada pelo Márcio Branco, que é pai da Raíssa e tio da Rafaiane. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui no Pele e Risco. É um prazer receber vocês aqui na minha casa. Obrigada, Dávila. Prazer estar aqui. É um prazer com estar você. aqui, muito obrigada. Vamos começar então. Rafa, eu vou direcionando as perguntas, para uma para outra. Queria que você me contasse um pouco quais serviços a SAF oferece hoje. O SAF hoje, a gente está aí esse ano de 2025 completando 30 anos no mercado. É um prazer muito grande, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui falando da marca, que é uma marca que acaba sendo um pouco da minha família, né? A Raíssa sendo a minha prima, mas é uma marca que traz um orgulho muito grande e uma credibilidade muito bacana que a gente tem aqui na região. Então, assim, o SAF ele tem uns serviços muito interessantes, onde a gente tem toda essa parte de acolhimento, né? Que eu acho que é uma das principais palavras a se falar. Sim. Que a gente tem. Então, a gente tem muito isso, inclusive, né? E é toda essa questão do acolhimento, tanto em relação ao nosso serviço, né, que começou lá em 1995, que foi toda essa parte do atendimento e acolhimento pós-vida, e a gente agregando, né, os sócios trazendo sempre inovações e agregando valores no plano, sim, trazendo benefícios para os associados. Então, hoje a gente tem toda a parte do Clube Bem-Estar do SAF, onde a gente tem uma gama de pessoas parceiras que oferecem benefícios para os associados SAF. Então, nós temos médicos parceiros, clínicas credenciadas, com exames. A gente também tem mais a parte, talvez, voltada para estética, onde a gente tem a parte de massagem, legal, né? Eu não sabia disso. Tem muita coisa. Muitos parceiros locais, assim, que oferecem várias gamas de benefícios, né? Muito mais focado no bem-estar. Exatamente. E, na verdade, inúmeros benefícios, assim. Tanto que eu falo, a gente tem muito essa parte focada no médico, que eu acho que é o que mais as pessoas procuram mais, sim, né? Que a gente tem as nossas clínicas credenciadas, que é a Nova Clean aqui em Friburgo. São clínicas próprias de vocês ou são parceiras? Elas não são, a gente tem sócio nelas, né? Mas é uma parceira, vamos dizer assim, do SAF de clínica. Dentro de casa, né? Exatamente. Que a gente tem uns descontos ali bem diferenciados para o associado SAF. Isso. Realmente, os preços são de uma consulta bem inferior, se eu posso usar essa palavra. É uma consulta popular que a gente fala. Popular. A gente chama de valores populares de consultas e de exames também. Que a gente tem aqui em Friburgo a Nova Clean, Friburgo e Bom Jardim. E na região também que a gente atua, a gente tem a Clinprev. Né? Então, assim, a gente traz muito essa parte da saúde, do bem-estar nessas clínicas, mas a gente também tem inúmeras vantagens. Então, a gente tem essa parte de massoterapia, estética, tem a parte também de comércio, que isso já foi muito utilizado também, apresentando a carteirinha do SAF, em alguns locais tem desconto. Então, no nosso site, academias... E agora o PET, né? E assim, e voltando, né? Então, durante esses anos, a gente agregou muita coisa, inclusive agora também a parte do PET, onde a gente também traz o bem-estar do animalzinho com inúmeros benefícios, né? Legal, nós vamos entrar daqui a pouquinho nessa parte do PET, que ela é extremamente inovadora, principalmente para a nossa região, né? Eu acredito que São Paulo, talvez, cidades maiores até tenham, mas aqui em Friburgo realmente é algo muito diferente, né, na região, muito inovador. E você falou sobre território, né, entre aspas, abrange Friburgo e quais outras regiões? Hoje, a marca do SAF, né, com a administração daqui de Friburgo, né, da administração do Márcio, da Raíssa e da Patrícia, hoje a gente está presente em 32 cidades aqui do interior do estado do Rio, né, e mais de 110 mil pessoas impactadas diretamente com a nossa marca. Né? Então, que utilizam os nossos serviços, a parte de benefícios, consultas, a parte de atendimento de acolhimento pós-vida. Então, a gente tem uma abrangência aí bem bacana no interior do estado, né, Raíssa? Nessas cidades, né, próximas, poxa, são 32 cidades, é muito, né? Realmente, para organizar isso tudo é complexo. Vocês têm parceiros locais? Não, todas as nossas lojas são nossas, né, são próprias, a gente não tem franquia. E a gente separa por regiões, né? Tem a região de Friburgo,
Aí tem a região ali que é Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, e tem a região que é mais longe, que é Pado, Miracema e Que tal, pega a parte de noroeste do estado, né? Que então, sai um pouco da região serrana isso. e entra na parte noroeste, onde pega Santo Antônio de Pádua, Miracema. Então a gente tem uma abrangência ali também bem legal. E trazendo exatamente os mesmos serviços, né, que a gente tem lá. Então, da mesma maneira que a gente tem aqui em Friburgo, por exemplo, a Nova Clean, que oferece descontos, a gente tem lá a Cleanprev. Né? A gente tem parte também interessante falar de benefícios, parte também de dentistas com descontos, com a parte da Odontofree. Então, assim, essa parte de benefícios, a gente tem inúmeros. Eu acho que eu não consigo nem te descrever, assim, só a galera 100% conhecer a todo. SAF para entender. Exatamente. Provavelmente quem está nos ouvindo aqui, muitos já tem SAF. Porque isso vem até de família, né? Uma tradição familiar. Tradição. Estava conversando com elas, né, ali fora, né? Falando sobre isso. Quando a gente se casou, eu e o Pablo, a gente tinha SAF pelos nossos pais. E aí a gente fez SAF como família. E depois veio o SAF Pet. Então é literalmente uma tradição, né? É uma tradição que acaba sendo uma sucessão, né? Exato. Que você trouxe a credibilidade que você sempre teve com seus pais. Falou, eu tinha SAF, agora eu tô aqui construindo a minha família, eu também preciso. Né? Isso é interessante. Então, assim, o SAF, ele tá nessa mudança também de trazer esses benefícios para todo mundo. Sim. Independente da idade, independente do local, a gente quer trazer exatamente de estar presente tudo na isso. família, né? Independente da geração, né? Então é muito legal ver que desde dos meus avós, né? Como você falou, dos seus pais, que já tinha a marca muito fidelizada, de você também ter isso, né? Cara, o SAF na minha vida faz diferença, né? Então isso pra gente é muito legal, né? Que todo mundo vê isso, né? Que é um cuidado mesmo, o SAF, tá ali na vida das pessoas. E você falou uma palavra importante, sucessão. Vamos falar de sucessão familiar, que é um tema, assim, muito pedido, porque a maioria das famílias, né, brasileiras, a maioria das empresas são familiares. Se eu não me engano, são 90% das empresas brasileiras são familiares. Então é um tema, assim, que as pessoas têm muita dificuldade. E aí eu queria entender de você, Raíssa, tão jovem, nos seus auges dos seus 25 anos, como foi para você essa entrada na SAF? Você sempre se imaginou se tornando um dia uma sucessora ou foi por acaso? Não. Sempre, desde pequena, eu sabia que era isso que eu ia trabalhar para minha vida. Eu vi meus pais... Quando eu nasci, o SAF já existia, né? Então, eu literalmente nasci na empresa, né? Eu até falo que as pessoas que estão no SAF, a maioria estão há 20, 30 anos, né? Hoje a gente está completando 30 anos. Então, é minha família também. Eles te viram nascer, né? E eu cresci como se eu crescesse ali, né? Então, eu sempre tive, desde pequena, essa convicção que eu ia seguir, que eu ia honrar, né? Que eu ia seguir com esse legado que os meus pais criaram, né? Então, desde pequena, eu já falava, pai, eu vou trabalhar com você, eu vou estar na empresa. Legal. Então, toda a minha trajetória, né, foi pensando nisso, né? Eu, na escola, eu já falava, pai, eu vou fazer faculdade e eu vou entrar. Só que eu não queria fazer faculdade aqui. Eu queria sair também, eu queria trabalhar em outros lugares. Então, eu fiz faculdade no Rio, trabalhei numa startup lá de tecnologia, fiquei 4 anos, só que eu trabalhava de home office. Então, eu acabava trabalhando aqui no escritório, só que lá. Então, eu também vivenciava muita coisa, né? Então, eu comecei já a estar inserida ali, né? E começava a entender mais das coisas, né? Então, aí passou na pandemia, né? Foi quando deu esse boom aí, né? Lockdown. Aí eu comecei a ver que eu falei, cara, agora eu preciso vir para cá, né? Assumir de fato. Então eu vim e foi uma coisa muito natural, porque é uma coisa que eu já sabia, uma coisa que meus pais sempre também queriam mesmo que eu fosse. Eles já me enchiam o saco, falaram, não, você tem que vir, você tem que vir. Eu falava, não, calma, eu quero ter conhecimento antes, eu quero... Meio que parecia que eu queria estar preparada para ir, né? Mas a gente nunca está preparado, né? Na verdade, a evolução ali é constante, que é o que a gente realmente aprende, né? Você comentou que você trabalhou numa outra empresa, né, de dados, e por que você acha que essa experiência agregou tanto a você aqui na SAF? Ter trabalhado em outro local e não vindo direto para a SAF? Sim. Para mim agregou muito porque você conhece, você tem contato com novas pessoas e culturas diferentes, né? Porque cada empresa tem uma cultura, sim. Cada pessoa opera de um jeito, faz um processo de um jeito. Então eu queria ter noção de quando eu chegasse no SAF, eu não aprendesse só o que eles estavam fazendo. Eu trazer coisas novas que eu já poderia ter vivenciado e
ter essa autonomia de chegar e falar, não, eu já fiz isso diferente, a gente pode tentar aqui, né? E também ter essa questão de aprender, de entrar na empresa e desde que eu entrei como estagiária lá no Rio, né? Então eu entrei e ninguém me conhecia, então eu ter essa autonomia também de ir crescendo, de ir entendendo como é que funcionava todas as áreas, para eu chegar lá com algum conhecimento, né? Não eles me passassem tudo que eles já sabem, para mim ia ser aquilo. Eu não ia conseguir questionar muita coisa. Você ia continuar fazendo a mesma coisa que eles fazem, Exatamente. né? Não ia ter um leque muito errado, grande. porque tá dando super certo há 30 anos. Mas precisava realmente sair da sua zona ali, da zona deles, da sua bolha, e realmente trazer inovação, né? Eu acho que é muito isso a sua figura dentro da SAF hoje, né? Isso que você falou é muito importante, né? Não é porque tá há 30 anos dando certo que vai dar para os próximos 30. É uma discussão muito que lá em casa eu fico batendo na tecla. E graças a Deus eles são muito, né? Meus pais não são centralizadores, né? Eles sempre tiveram essa ideia de sucessão, tanto que foi uma coisa muito natural. E eles dão autonomia. Então eles realmente querem que cresça e inove e eles estão abertos às ideias. E eles sabem que isso é importante. Porque eles têm essa noção que não é porque está funcionando há 30 que vai funcionar do mesmo jeito, né? E a pandemia veio aí para provar isso. Muita gente fechou, quem não se reinventou ficou para trás, teve gente que evoluiu muito. Então, nada é estático, né? Tá tudo evoluindo muito rápido. Estabilidade não existe, né? Principalmente para a empresa. E até te perguntava, você acabou comentando que está sendo algo natural para vocês. Mas vocês fizeram um planejamento para quem está ouvindo a gente e tem uma empresa e está passando por essa sucessão familiar, né, de gerações. Como que você planejou isso ou está indo? Não teve muito planejamento, vou ser bem sincera. Eu sempre tive essa cabeça de... Partiu muito de mim também, porque eu sempre tive essa cabeça de trabalhar na empresa, de seguir. E também eu acho que foi muito bom, porque a própria gestão da empresa, né, tanto meus pais, Rafa como gestora que já estava lá há 10 anos, meu tio, que é o gerente geral, que está lá há 30 anos, né, fora outras pessoas, vamos dizer que me abraçaram, né? Então eles foram meus mentores, né? Eles que chegaram e me ensinaram tudo e eu fui aprendendo. E toda essa evolução ali, toda essa... realmente vivendo ali na empresa, que eu fui aprendendo e fui evoluindo. Mas muita coisa tem que partir nossa. Tipo assim, o que eu vou fazer? O que eu vou evoluir aqui? Esse processo, o que eu posso melhorar? Né? O que eu posso trazer um produto diferente? Então, isso muito acaba que parte da gente ter que correr atrás de pensar, correr atrás de conhecimento, correr atrás de coisas novas e implementar junto. Mas, assim, de questão de planejamento, foi muito natural, porque foi uma coisa que eu queria, a empresa já estava aberta para isso e todo mundo foi se ajudando, né? A gente troca muita ideia, a gente debate muito, então a nossa visão é muito alinhada, então isso ajudou muito. Olha que legal sua visão, né? Você pensou, eu preciso fazer, eu preciso pensar em coisas diferentes. Ninguém tem que trazer para mim, porque eu sou a pessoa nova entrando aqui. Isso é muito legal. Você que quis se movimentar. Sim. Nada foi te dado de mão beijada, digamos assim, né? Legal, muito bom. O que você mudou hoje na SAF? Pergunta polêmica, seu pai vai ouvir. Vamos ver o que ele vai pensar sobre isso. O que você mudou hoje na SAF que seu pai jamais mudaria, ou sua mãe? Então, eu até... na verdade, eu nunca mudei nada que ele nunca teria mudado, porque tudo que a gente já fez de mudança... foi o que eu falei, a nossa visão é muito alinhada, então não tem nada fora da curva, assim, que ele não teria. Eu acho que talvez em momentos diferentes, coisas que pra mim já era, tipo, que eu olho e eu falo, não, como é que vocês estão ainda fazendo desse jeito? E pra ele, não, é assim. Então, eu acho que, só que eu sei que com o tempo ele ia ver dessa forma, só que não, acho que não na mesma velocidade, né? Que uma coisa que pra mim é normal, é uma coisa que já... Tá muito ultrapassado e para ele não. Para ele aquilo ali, para ele funciona. Então, tem muito isso. Mas não tem nada assim, porque tudo a gente conversa muito, né? Eu quero ter a visão dele também das coisas, porque tem muita coisa também que a gente foi mudando, ou que a gente teve a ideia de mudar. Não, a gente tem essa ideia, aí passou por mim, passou por Rafa, passou por mim, passou, sei lá, pela minha mãe, e quando chegou nele, ele falou, vocês não viram isso? Mas olha só, a experiência dele. Experiência. Então, é muito importante a visão dele para certas coisas, entendeu? E eu sempre quero ter a visão dele porque eu aprendo muito com ele, não tem como.
Então, é muito difícil, assim, não tem nada assim que ele não teria mudado. Acho que não na mesma velocidade. Ficou pra dar uma movimentada. Porque eu sou um pouco ansiosa. No início eu sofria com isso. Eu era meio imediato. Resolver muito Eu falei, rápido. gente, como é que isso tá assim ainda? Eu quero mudar isso. Só que eu tive que trabalhar em mim que, cara, as coisas funcionavam assim há muito tempo. Eu tô chegando agora, então eu tenho que... Cada um tem seu tempo, né? O meu tempo não é igual ao da pessoa, então tem que ir aos poucos. E você sentiu não resistência deles, que isso já ficou muito claro que eles são muito abertos, mas de funcionários, que vocês devem ter funcionários de 30 anos, né? Tipo, o primeiro dia da SAF, o funcionário tá lá até hoje, vai se aposentar, né? Você sentiu resistência? Cara, não resistência. Teve algumas resistências, sim, mas nada que a pessoa não estava aberta a mudanças. Porque eu também... o SAF tem uma cultura muito de autonomia, de abertura de ideias, de troca de ideias, né? Então não foi uma coisa que foi muito difícil, assim. Teve esse choque, sim, de mudança, que é uma empresa que é o que você falou, tem pessoas lá há 30 anos que faziam a mesma coisa daquele jeito, você estava acostumada. E eu querendo mudar, né? Então eu não podia chegar, não, muda isso e é assim. Sim. Porque a pessoa tem que entender também por que daquilo, porque essa mudança vai ajudar ela. Então, aos poucos, assim, a gente foi conseguindo quebrar essa resistência e cada vez mais as pessoas abraçando, assim, vendo que estava tendo resultado e vendo que podia fazer de outra forma. Então, o bom é que ali no SAF as pessoas, né, os colaboradores têm muita cabeça, são abertos às mudanças, né? Algumas são mais resistentes a outras, né? Mas a gente está sempre aberto à discussão, a gente não quer fazer nada que a pessoa, né, ache que não vai dar certo. Não, vamos trocar. Por que não vai dar certo? Até ouvir, porque também ela tem experiência há muitos anos fazendo aquela função, né? Muitas coisas que às vezes a gente teve ideia e não deu certo, porque ali não dava. Mas muita coisa a gente podia melhorar, então é muito essa troca é muito importante. Você falou sobre trazer o porquê, né? Olha, eu vou mudar a sua função, esse processo aqui, por isso, para ter tal benefício. Exatamente. Isso é muito importante, de fato. Vocês têm muito cuidado com isso, né? De fato, com os funcionários. Rafa, hoje você é gerente de marketing de todo o grupo, né? Você sente que o setor funerário é um tabu? Olha, eu acho que esse tabu, ele sempre vai existir quando a gente fala do setor funerário, né? Porque não é um assunto confortável, né? Não é uma coisa que ninguém quer falar sobre isso, mas eu acho que os planos assistenciais, ele veio trazer um pouco mais até de conforto e de mostrar para as pessoas que ela também precisa pensar esse momento, que esse momento algum dia vai chegar. É um ato de carinho também, de respeito. Com certeza. E eu acho que, assim, essa questão do marketing, eu entrei muito nessa ideia do marketing no SAF, um pouco meio que de paraquedas. Eu caí um pouco, eu sempre fui da área do SAF Pet, caí um pouco de paraquedas no marketing, por querer mostrar isso para as pessoas, por querer isso mudar. Isso, um dos sócios também, tanto Márcio quanto o Egídio, sempre teve uns pensamentos incríveis em relação a marketing. Eu acho que eles são referências, foram visionários, né? Visionários, né? Então, hoje, assim, eu toco lá muita coisa de marketing, mas é isso que a Raíssa falou muito. A gente pensa numa coisa, a gente bota... Cara, quando eu vou mostrar para eles, às vezes é um pequeno detalhe. É isso aqui que faz a diferença. E eles fazem a diferença. Então, assim... Tudo lá hoje dentro do SAF, a gente tem isso, a gente toca muita coisa, a gente bota muita coisa para funcionar, mas sempre com o aval deles. Sim. Então, assim, mas eu acho que o Márcio e o Egídio principalmente trouxeram esse legado e mostrando o quanto a marca SAF, assim, tem a credibilidade e tirando um pouco dessa questão do tabu, sim, né? Porque a gente tem a questão do familiar, do plano, de todo esse clube bem-estar, do SAF estar sempre presente nas ações sociais que sempre foram muito importantes e que a gente sempre fez questão de estar presente. Isso tem também essa parte social muito forte. Muito forte, muito forte. Tem o campo de futebol, né? Sim, a gente tem um projeto lá que se chama Sementinhas do Estuqui, que que eles vão uma vez todo sábado, todo né? sábado de manhã, e a gente tem várias idades. A gente apoia esse projeto, né? As crianças lá jogando futebol no campo. É um projeto maravilhoso, incrível, assim, legal. 100% tocado por um educador físico, né? Ele foi fundado, eu não sei exatamente o ano, né? Então não sei te falar exatamente, mas eu acho que tem mais de 10 anos.
Tem se eu não bastante me engano, tempo. porque eu acho que é desde quando a Meu gente irmão jogava fundou criança. o campo. Então, assim, o SAF ele sempre teve presente muito nessa parte social, em ações sociais. Então, isso veio deles há 30 anos atrás. E a gente tenta, né, manter isso, continuar levando esse legado. Então, assim, hoje eu toco marketing, mas é 100% também construído junto com eles. A quatro mãos, né? A quatro mãos, porque realmente a gente traz inovações, o SAF nesses últimos 5 anos, principalmente nessa área digital, a gente cresceu muito, a gente trouxe a nossa marca para o digital também, porque era uma marca que sempre estava muito presente em todas as cidades, né? Aquela coisa, o SAF todo mundo tem. É o nosso slogan. SAF todo mundo tem e todo mundo tem. E isso do né? marketing, né? Como que você vai falar de um assunto delicado, né? Que é o luto, né? No Instagram, né? Na rede social. Como abordar, né? Como abordar, né? Então tinha esse tabu, assim. Mas é isso. Na verdade, o que a gente trabalha é vida também, né? Exatamente. É o mostrar acolhimento. esses Exatamente. dois lados. Como vocês se comunicam é muito natural. E o SAF para todo mundo é muito bom, porque entra naquilo que a gente já falou. Todo mundo tem SAF, literalmente. E vocês estão presentes o tempo inteiro. A marca está presente o tempo inteiro. Onde você olha, todas as ações sociais, não seja só social, uma corrida, enfim, também é social, né? A gente tenta Vocês estão ali. estar absurdo. presente em todos os lugares. A gente, assim, quando chega, porque chega muito, né, Raíssa? Essa pessoas pedindo ajuda, pedindo patrocínio. Cara, a gente tenta, infelizmente a gente não consegue ajudar tudo, né? A gente trabalha com margens ali, né? A gente precisa, exatamente. A minha vontade é estar presente em tudo. Mas assim, a gente tenta sempre direcionar para o esporte, né, que é uma coisa que eu acho mega importante, que a gente precisa sempre valorizar, né, com bem-estar também, e trazer o bem-estar e trazer essa parte esporte, educação, né, é a base disso tudo. A gente também está presente nas partes culturais, com eventos na cidade, tanto aqui em Friburgo, tanto na região. Então isso é sempre uma preocupação que veio dos diretores mesmo e que a gente traz e tenta botar isso também junto no digital. Então é uma coisa bem legal. Temos que trazer eles aqui. São muito visionários, gente. Eles dão uma aula. Eles dão uma aula. É muita história. O Márcio, assim, Toda vez que senta para conversar com eles, é uma coisa nova, assim, que surge. É um podcast diário. É um podcast diário, Às vezes a gente entra numa reunião, né, Raíssa? A reunião tá marcada 2h da tarde. A gente tá 4h30 da tarde, tá todo mundo lá dentro ainda. Falo, gente, que isso? Que legal. É muita coisa. E é um legado muito bacana que vocês têm na mão, tá? Muito bacana. E vocês honram muito, então isso é muito bonito de se ver, sabe? Rafa, falando agora do SAF Pet, que é algo que eu sou apaixonada, né? Acho incrível o projeto. Você foi idealizadora ou veio da cabeça pensante de Márcio? Como foi esse projeto? Não, eu não fui a idealizadora, né? Isso veio aí dos sócios, do Márcio e do Egídio, que viram isso há mais de 10 anos atrás. Eles viram isso em algum... Pet tem mais de 10 anos? Faz 10 anos esse ano. 10 anos esse ano. Vamos pensar que há 10 anos atrás, o mercado pet não é o que é hoje. Exatamente. Eu trouxe até alguns dados, me pulei aqui, né, que o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, né? E apenas 2 ou 3% dos pets têm algum tipo de plano assistencial. Então, vocês têm um mercado imenso. Sim. A gente nem aparece no gráfico. A gente nem aparece. Exatamente. Então, assim, isso foi uma idealização deles, né? Que eles viram em um congresso uma coisa muito singela ali, vendo de pet, desse serviço assistencial também se estender ao pet. Eles trouxeram isso. E em 2015, né, eles me chamaram para trabalhar junto desse projeto. Então, eu não fui a idealizadora, mas estou junto ali desde o início, desde quando a gente começou a pensar em tudo. Né? Então, assim, foi muito desafiador, porque é exatamente isso que você falou. Há 10 anos atrás, claro que o nosso agente, eu, Raíssa, Dávila também os amantes dos pets, a gente sempre amou. Sempre teve aquele vínculo muito forte. Mas é uma coisa que a gente não tinha a denominação das famílias multiespécies. Achei isso. Pausa para esse momento. Eu achei isso sensacional, gente. Família multiespécie. E hoje são caracterizados, né? Hoje a família ela não tem só humanos.
né? Não é uma família de... Então, hoje as famílias são caracterizadas como multiespécie, onde a gente tem os nossos pets aí de estimação fazendo parte da nossa família, estando presente no nosso dia a dia, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, né? Porque eu durmo com a minha cachorrinha, Não, a é um cachorrinha filho, dorme. Exatamente. É um amor incondicional. Então, eu acho que o Safipet aí, durante esses 10 anos, ele construiu muita coisa e vem mudando muitas ações das pessoas também. Então, lá do início, desde o início a gente sempre pensou em trazer o bem-estar, né? Trazer o clube bem-estar para os animais, mostrar para as pessoas o como é importante o cuidado com os animais, com vacinas, né? Com manter aquele periódico ali de ir ao veterinário uma vez no ano. Então, os descontos, né, em clínicas veterinárias. Fazendo essa parte também, desconto com veterinários, parte de alimentação, mostrando as alimentações adequadas para os animais, né? Porque assim, se a gente pensar, gente, dos nossos avós, né? Eu sou uma família que é uma família que veio lá da roça mesmo, onde às vezes os cachorros não comiam nem ração. Sim. Era um resto de comida, né? De comida, né? Então isso vem mudando há muito tempo e hoje assim, não, o cachorro tem uma certa comida para comer porque aquilo vai trazer um bem-estar para ele. Então, desde o início do Safipet, a gente se preocupou muito com isso também, em trazer isso. Mostrar o bem-estar, o banho tosa, né? Trazer isso tudo. Então, a gente tem tudo isso no nosso clube de descontos. Além disso, também trazendo o atendimento e acolhimento pós-vida, que foi realmente isso dos sócios, né? Que sempre trouxeram isso junto do SAF. A gente trouxe esse mesmo serviço. O mesmo padrão, né? Para o pet também. Para o pet também. E a gente estava comentando ali fora, né, sobre a parte de cerimônia, que é algo novo aí, que ainda não está sendo lançado. Exatamente. Conta pra gente em primeira mão. Isso é realmente uma inovação que a gente está trazendo, né, Raíssa? É um projeto que a gente tem muito carinho, que a gente tem altas expectativas com ele. A gente está fazendo com não quero, muito amor. Por enquanto não, meu Deus, meus cachorros são jovens. Não é um momento que ninguém quer passar. Mas vai acontecer. Mas é um momento de carinho, é um momento que... É isso, né? A gente não tá pensando em quando isso vai acontecer. Mas pensar nisso é um ato de carinho. Exatamente. Também com o pet. Ele merece uma despedida, né? E é o que a gente está falando. Há 10 anos mudou muita coisa. Muita coisa. Antes, o pet era tratado como coisa. Até isso. Na lei, né? Quando você fala... já está mudando. Com questões de leis, né? Seja ambientais, seja de crime. O pet era uma coisa, ele era um objeto. Hoje as leis estão mudando porque o pet é uma parte da família. Exatamente. Então, exatamente. Então, isso impacta em tudo, né? E essa questão da cerimônia é isso, é porque ele é uma parte da família, então ele também tem toda essa questão que o humano tem para ele, o cerimonial de despedida, uma sala de despedida própria para ele, um velório, urnas personalizadas, tem várias coisas legais, assim. Então, a gente está trazendo essa inovação aí, comemorando os 30 anos do SAF também, 10 anos do Safipet. A gente está trazendo aqui para a nossa cidade um memorial Safipet, onde a gente vai ter um espaço específico, né, para ter esse acolhimento. Né? A gente sempre, durante esses 10 anos, a gente viu assim, graças a Deus, eu sempre recebo muitos feedbacks positivos, né, que infelizmente é exatamente isso. Não é um momento fácil, não é um momento que a pessoa quer usar, não é um momento que a pessoa está feliz, mas é um momento que o Safipet está ali presente para trazer um mínimo de conforto. Tem uma cartinha, né, que vocês enviam. Tem. Eu acho que as pessoas devem guardar aquilo com uma lembrança tão forte. Sim. E exatamente isso que a gente está trazendo mais de inovação, é de tentar criar memórias, criar experiências para aquele tutor que está ali naquele momento enlutado. Então, a gente está trazendo isso aqui para a cidade. Acredito que esse ano ainda a gente já inaugura lá o nosso espaço, a gente já está nos finalmente das obras, né, Raíssa? Começando o treinamento de equipe. A gente estava semana passada em São Paulo, no primeiro congresso funerário PET. Então, assim, olha como isso é novo. É muito novo. É muito novo. Primeiro congresso. Tanto que, assim, era um congresso, assim, super pequeno, né, Raíssa? Você vai pensar, é um congresso em São Paulo. Não era. Era onde a gente conheceu todo mundo, a gente trocou experiências com todo mundo. A gente, lá nesse grupo, a gente viu pessoas
como a gente, que já estava oferecendo esse serviço dentro das cidades, de maneira exemplar e excelente, mas onde a gente viu que a gente pode melhorar muita coisa, e muitas pessoas lá procurando. Muitos planos, né, que ainda acaba não sendo colocaram isso. que acaba sendo um braço, né, Raíssa? É um braço. Realmente um braço, tipo assim, quem já tem a empresa de assistência também incluiu o PET. Então a gente viu pessoas lá que estão há um ano oferecendo esse serviço para os associados. Tem pessoas que estão, não, gente, eu preciso colocar isso porque está vendo o mercado, né? Está vendo a necessidade desse tipo de atendimento. Então, assim, a gente ficou muito feliz, eu principalmente fiquei muito feliz de ver que a gente está no caminho certo, né? A gente está trazendo inovações, a gente já estava em obra, a gente já está trazendo muitas coisas bacanas. E assim, a gente só tende aí a crescer e trazer mais acolhimento para as pessoas nesse momento. E Rafa, assim, olhando esses 10 anos do projeto, né? Você acha que qual foi o seu maior desafio? Talvez uma parte burocrática, por exemplo? Um dos maiores desafios que eu acho, assim, que a gente passou durante esses 10 anos, lá desde o início, principalmente, como a cremação é um serviço que no Brasil ainda é muito pouco utilizado em comparação à parte de sepultamentos, né, parte de cemitérios. A cremação ela tem ainda um pouco das pessoas ainda não, né, quer a forma mais convencional. Então acho que a parte mais cultural, né? Cultura, Tem um exatamente. preconceito com cremação, né? Exatamente, cultural. com a cremação. Tem a parte também que é religiosa, enfim, tem várias vertentes. Então, assim, quando a gente fala em cremação de pets, quando a gente ofereceu isso há 10 anos atrás, tinha gente que chegava pra gente e falava assim, mas vocês fazem cremação de pet? Não, a gente faz. É um crematório específico de animais, né? É um lugar totalmente licenciado junto com as leis ambientais, porque é uma coisa com responsabilidade com o meio ambiente também, o quê? Hoje a cremação de pet, ela é uma responsabilidade com o meio ambiente. Por quê? Existem inúmeras doenças hoje que, às vezes, um pet morre, que, cara, se a gente pega ele e enterra num quintal, num terreno baldio, enfim, onde existem essas coisas, né? Estou falando aqui porque isso existe ainda. Né? Exatamente. A gente está contaminando o solo, está contaminando a água, que quem vai sofrer essas consequências vai ser a gente daqui a uns anos, né? Vai ser a sociedade. Então, assim, eu acho que o maior desafio é mostrar que a cremação ela veio exatamente para trazer uma coisa boa, né? Uma solução sustentável, né, para aquele momento. Então, assim, eu acho que a gente teve esse desafio de mostrar esse serviço da cremação e principalmente também em relação à credibilidade. Que aí eu acho que, assim, o nome SAF mesmo, que sempre ajudou a gente, né, e trouxe, porque assim, quando a gente teve clientes há 10 anos atrás, falou assim, não, eu estou fazendo porque é o nome SAF. Então você acha que se fosse uma empresa paralela, com uma marca paralela, que não tivesse SAF, ela não teria funcionado bem? Eu acredito que há 10 anos atrás, não. Também Né? acho que não. Acredito que hoje em dia pode ser um pouco mais fácil, porque hoje em dia a gente está muito mais acessível, né? A comunicação, a mostrar... o que a gente está falando, a forma da gente lidar com o pet está mudando. Então, hoje, tanto que tem várias pessoas buscando isso, né? Querendo colocar isso. As pessoas já olham para o pet de forma diferente, mas há 10 anos atrás... Era diferente. Era muito diferente. Era diferente. Então, assim, a gente vê, assim, eu que tô desde o início, cara, a gente viu muitos e muitos. Tanto que teve pessoas que falaram assim, não, eu fiz isso porque era o nome SAF e se encantou. E assim, eu já tive cliente que vai lá e fala, ai, nossa, você foi muito boa para mim, muito obrigado por tudo que você fez. E assim, fala, cara, você não tem que agradecer. Essa é a nossa missão. Sim. A nossa missão é exatamente essa. As pessoas foram descobrindo, né, como... Que não foi igual no início do SAF, né? As pessoas não tinham noção do que era, né? Elas pagavam um plano, mas... Aí quando deu, né, o primeiro funeral ali, a primeira pessoa que morreu do plano, que a pessoa chegou lá na funerária na época, né, que ainda não tinha um escritório, e falou, né, que estava tudo incluso, né, que era para escolher, né? Aí a pessoa ficou,
mas como assim? Já tá tudo pago? É isso mesmo? É. Então, as pessoas Não tinha tomaram... noção. As pessoas tomaram um choque, e assim foi começando a expandir, né? A dissipar, na verdade, o serviço. E o pet é a mesma coisa. Pet foi a mesma As pessoas não têm essa noção ainda, e muita gente ainda não tem. Então, quando ela é impactada com o serviço, ela tem uma outra visão do luto, do pós-vida, né? Que ela vê que é um cuidado, a experiência é um cuidado. Então, isso vai, né, dissipando também para as outras pessoas. As pessoas vão vendo isso. Porque a experiência, tanto da parte funerária humana, né, quanto da pet, ela só é completa quando acontece o óbito. A pessoa, infelizmente, né, a pessoa só vai ter a jornada ali do cliente de experiência, ela só acontece literalmente no final, que é quando vocês chegam e fazem de uma forma que realmente encanta, né? É triste, mas faz parte da vida, né? É natural. É trazer esse conforto mesmo. É. E assim, em relação, principalmente ao pet, quando a gente começou a fazer esse serviço aqui na cidade, não tem jeito. O melhor marketing que foi exatamente das pessoas. A experiência delas contando, né? É real, é real. Eles me atenderam 2h da manhã. Foi assim. Que eu estava em casa e eu vi no momento que assim, o que eu ia fazer? E eu perdi o meu pet ali, eles me acolheram e eles fizeram atendimento. Não, eles foram também na clínica. Enfim, então a gente foi crescendo e ganhando essa credibilidade realmente no boca a boca. Não posso deixar de falar também, assim, os veterinários aqui da cidade, principalmente, cara, todos eles, sempre desde o início, abraçaram muito a nossa ideia também, até porque, por ser uma dor deles também, né? Porque os veterinários, hoje, a gente tem vínculo com quem cuida do nosso filho, é o meu veterinário. E, cara, às vezes, infelizmente, eles falam assim, cara, e agora, o que eu faço? Porque às vezes a família, eu também morria, por exemplo, atropelado. Já levei alguns cachorros atropelados em clínica. E aí falei, e agora? Né? Não tem dono o cachorro, como vai ser enterrado, né? Era um problema pro veterinário. Era um problema. E que o veterinário fala assim, também não sei o que a gente pode fazer, o que é o correto a se fazer. Cara, então assim, o SafePet, ele veio para trazer exatamente esse acolhimento. A gente também já fez muitos serviços, às vezes, por exemplo, gente, eu moro num condomínio e a gente encontrou, infelizmente, um gatinho. A gente não sabe de que morreu, a gente não sabe se tem doença, a gente não sabe. O que é o correto a se fazer? O correto é dar a destinação, né? E dar com dignidade, né? Exatamente. Não é porque não é a destinação correta não é um objeto, não é um objeto, é uma vida, né? Então é literalmente dar respeito e dignidade nesse momento. Exatamente. Não é porque é um animal que ele não tenha que ser enterrado com dignidade, né? Muito legal, gente. Muito bacana. Agora, já indo um pouco para o final, né? Raíssa, como você enxerga a SAF, né? E o que você pensa para o futuro, junto com, lógico, né, com a sua família, para o futuro da SAF? Você quer fazer uma expansão territorial? Você quer expandir os serviços? Ou quer melhorar interno? Como você pensa os próximos anos? A gente pensa em tudo, né? Mas, né, pensando assim para os próximos anos, a gente pensa muito em evoluir os serviços que a gente já tem, né? Em oferecer mais para o nosso cliente. Então, oferecer mais produtos, né? Igual essa questão do pet, né? Trazendo mais um benefício que é o Memorial Pet, né? E pro plano, né, assistencial humano, né? Que a gente fala agora que é uma família multiespécie. Vamos deixar claro o que é dog e o que é humano. A gente tá trazendo mais um benefício aí também, mas vai ser só ano que vem que a gente vai começar a realmente colocar isso. Mas a gente pensa realmente em o que a gente pode trazer para agregar mais valor para o plano, para o cliente, para a gente trazer mais valor, mais benefício para o nosso cliente. Né? Essa questão de expansão, hoje as áreas, né, quando a gente fala de plano assistencial, são muito delimitadas. Né? Cada um tem a sua região. E é muito difícil também, o que a gente estava falando, expandir, porque a gente preza muito para esse serviço muito humanizado, né? Por um atendimento de qualidade. Então, quanto mais a gente expande, é mais difícil a gente manter essa qualidade, né? Todas as regiões que a gente atende hoje, né, as funerárias terceirizadas, a gente tem um treinamento, elas passam para a gente um treinamento e a gente está no atendimento do início ao fim. Então, a gente tem esse controle, né? Então, quanto mais a gente expande, tem essa questão de perder um pouco, ter esse medo, né? Mas é sim possível, mas que tem essa questão de delimitação, né? A gente tem as parcerias com outros planos na região litoral ali, né? Na região de Teresópolis, né? Então, a gente tem são planos parceiros, a gente se ajuda, na verdade, a gente se une, né? Então, a gente
tem essa parceria. E agora é uma fofoca, tá? Eu abri uma caixinha de perguntas para a galera fazer algumas perguntas para vocês. Algumas eu já fiz aqui, que já estavam no nosso roteiro, mas perguntaram sobre o shopping. É uma pergunta sobre o frequente. shopping. É um projeto bem grande também, né, inovador, que meu pai, né, teve essa visão, e ele sempre teve uma... Ele sempre foi visionário, né, sempre foi empreendedor. A pessoa que gosta de arriscar é ele. Então, ali era um estacionamento, né, eu não sei se na época alguém conhecia que era o Stop Car. Só para contextualizar, quem está nos assistindo, né? O shopping vai ser no centro aqui da cidade de Friburgo. Tem pessoas que nos assistem também que são de fora. Então, um shopping imenso. Imenso. No meio da cidade. E antes, aquele terreno era um estacionamento. E, na verdade, a ideia ali no início era ser um estacionamento. Ter laje para ser um estacionamento. Mas aí você foi botando no projeto, né? Eles foram pensando e viram que podia ser um shopping. E aí foi crescendo um projeto, foi crescendo loja, foi querendo trazer coisas inovadoras para a cidade, né? E tá um projeto incrível, assim, vai ser muito legal, muito inovador para a cidade. E a gente está também bastante ansioso também para isso aí já tá pronto aí. Qual é a previsão? A previsão é para início de 2027. E qual é o desafio de fazer um shopping? Nunca conversei com alguém que tem um shopping. Essa questão de... É um negócio completamente diferente, né? Sim. Que é um dos desafios também, ter tempo, não só ter tempo, né? São tantos negócios diferentes que você você tá falando de uma coisa e você tá lidando depois com um projeto completamente diferente, né? Meu pai sempre foi mestre em fazer isso, né? Então, a gente lidar com isso, para mim, é um desafio, né? Então, mas ele tem a galera que está tocando o shopping, né, que é o pessoal da MSB, que é a Cláudia e o Gustavo, o David, que estão na frente ali do projeto, são pessoas incríveis também, super competentes, excelentes administradores. E trazendo muitas coisas, e eles se reinventaram, porque o projeto inicial não era um shopping, aí foi sendo um shopping e todo mundo entrou vamos fazer então, vamos fazer. Então, todo mundo se reinventou, todo mundo foi buscar conhecimento, aprender. Então, assim, tá todo mundo aprendendo junto e tá sendo uma coisa bem legal mesmo. Bacana. Você falou sobre uma coisa muito diferente para vocês, porque vocês têm a SAF, e o shopping é um outro jogo, digamos assim, e é legal até para o pessoal raciocinar, né, quem é empreendedor. Seu pai levou 30 anos para diversificar o negócio dele, para ir para um outro ramo. Às vezes as pessoas têm um negócio de 2, 3 anos e começam, não, eu tenho que diversificar meu patrimônio. Abre uma empresa disso, abre uma empresa daquilo, e no fim do jogo você não focou no que era para focar e nada funciona. Né? Então isso foi bem legal também de insight. Ele focou por muitos anos, né, para que a SAF realmente seja o que ela é hoje. Sim. Bacana. Meninas, para finalizar aqui, queria que vocês me indicassem 1 ou 2 pessoas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para bater um papo. Olha, quando a gente viu isso, eu falei com a Raíssa e a minha sugestão desde o início sempre foi trazer alguém do shopping. Ai, que legal! A gente pensou na Cláudia, que ela tá à frente do projeto lá, e ela também. Ela era do SAF, ela foi trabalhar no estacionamento na época, e aí hoje é o braço direito lá, é a pessoa que toca lá, então ela é uma pessoa também incrível, sinistra de administração, de visão também, ela é bem legal. Façam essa ponte pra mim, por favor. Quando a Raíssa me falou, Rafa, quem que a gente vai indicar? Eu falei, eu já tenho uma indicação. A gente tem que botar alguém do shopping para falar sobre isso, porque é uma coisa que aqui na cidade, né, a gente está numa cidade pequena, acaba todo mundo perguntando. Sim. Eu que não estou diretamente ligada a nada de serviço, as pessoas... Gente, é aquele shopping, o que vai ter lá? O que vai ser? Então as pessoas perguntam, né? As pessoas têm essa curiosidade. Eu acho que ia ser muito importante, acho que a gente pode tentar ajudar, né? Que legal. Sim. É importante eles... Gente, muito obrigada! Foi muito gostoso o nosso papo. Poxa, a gente falou de diversos assuntos, né? 30 anos, né, gente, de história, muito assunto, de fato, né? Meninas, obrigada, tá? Obrigada de verdade. Foi um prazer ter vocês aqui. O prazer foi nosso, foi muito bom estar aqui.